Alô, alô, meu povo de todo o Brasil, alô, pirapemenses, alô, conterrâneos. Gente, trago no meu canal hoje uma homenagem à cidade de Pirapemas. Eu costumo falar terra dos intelectuais, tá? Para você que quer conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, esta é uma oportunidade, tá bom? Bom, eu quero agradecer aqui aos nossos amigos patrocinadores, o Erivaldo Silva, o cantor Erivaldo Silva de Bragança do Pará. Obrigado, meu amigo, tá? Pelo apoio, também pelo patrocínio, tá? E também minha amiga Sol Ferreira do Rio de Janeiro, Niterói, também patrocinadora do nosso canal. Quero agradecer a Assistec Celulares da cidade de Pirapemas, aqui da nossa terra, aqui da nossa cidade, meu amigo Ronaldo, alô meu amigo Ronaldo, também patrocinador do nosso canal, tá? Agradecer meu amigo, o ex-atleta de futebol profissional do Maranhão, meu amigo Renatinho, alô Renatinho, obrigado também pelo patrocínio, amigão, é isso aí. Bom, pessoal, vamos recitar essa poesia, tá? Para você conhecer um pouco mais da nossa terra. Aliás, fala em terra, o livro dele diz em poesia, fala minha terra, minha cidade. Vamos lá? Deusa santa dos poetas, mãe infinita das extremas, inspira-me a escrever essa história sem problemas. Da terra onde eu nasci, minha querida Pirapemas. A palavra Pirapemas é um verbo unitário. Sua origem é indígena, dizer isto é necessário. O nome dado a um peixe, assim diz o dicionário. Então, peixe fluvial é o que significa. O nome Pirapemas tem um rio que justifica a existência desse peixe, assim tudo se explica. É o rio Pirapemas, um nativo afluente do rio Itapecuru, testemunha permanente, fonte de força e vida, que vive eternamente. Olha que legal! Fonte que alimenta a força da natureza, a vida da sua gente, junto aos imigrantes de origem portuguesa. Pois do outro lado do rio já existiam os habitantes, remanescentes dos índios, caboclos e negros possantes. Duas fazendas com senzalas não ficavam tão distantes. Uma dessas fazendas, no ano 1800, pertencia a uma família em um dos povoamentos. Eram os pais e os avós de uma criança com talento. Vamos saber já já. Em 1812, dia 22 de março, João Francisco Lisboa, o nome dele, no mundo ganhava espaço. Ele nascia em Pirapemas, sua mãe deu-lhe um abraço. Pirapemas, terra boa, de água doce, leito eterno, o berço de João Lisboa, onde mamou o leite materno. Indo embora, ele deixou um sentimento fraterno. A outra fazenda que tinha pertencia a um português, o reverendo Padre Fernandes, que combatia a embriaguez. Exagerava no sermão, mas era um bom freguês. Nesse tempo, um igarapé era o limite do território, que separava as fazendas registradas no cartório. Também tinha um cemitério, a capelinha e um oratório. Em 1818, Padre Fernandes partiu e no cartório decidiu doar a terra a seus escravos, mas uma coisa ele pediu. Ao retornar à fazenda, a escritura entregou. Fez um pedido aos negros, lembrar o que ele pregou. Festejar São Bartolomeu, nenhum escravo negou. Se ninguém não quisesse festejar o santo todo ano, botasse a imagem no cofre, que ele tinha um plano. Na palmeira mais alta, escondesse o fulano. Com o dever e a consciência tranquila para meditar, Padre Fernandes ausentou-se para a missão completar. O que fez e onde foi, não se pode relatar. Sabe-se que os escravos muito lhe reverenciaram. Após a morte do padre, até luta eles botaram. O sobrenome Fernandes em seus filhos adotaram. Também os ex-escravos aos poucos se dividiram. As contendas e os atritos infelizmente contribuíram. E novos povoamentos com o tempo logo surgiram. Vou citar como exemplo
a Rampa e o Luizinho. Tem ainda o Bom Bilhete, Corante e Bacabalzinho. E outros, por não lembrar, não escrevo no versinho. O tempo foi passando, nessa época simultânea, do lado de cada rio, crescia de forma espontânea o pequeno povoamento de origem contemporânea. Aquela pequena povoação de gente humilde e alma pura, com mais de 30 casas, vida simples, mas segura. Tinha como sobrevivência a criação e a agricultura. Tinha uma casa de negócios com um largo varandão, havia também uma máquina de descaroçar algodão, um engenho de moer cana e um certo cidadão. O cidadão, Cazé Correia, um homem rico e pacífico, escravos e muito gado, possuía um bom numerativo. Algodão e cana-de-açúcar era esse o cultivo. Manuel Viriato Correia Baima do Lago era Cazé Correia por apelido. Esse, o pai de um filho ilustre, que em Pirapemas foi nascido. Raimunda Nonata Silva Baima foi a mãe do concebido. Em 1884, dia 23 de janeiro, nascia um dos filhos daquele casal pioneiro. Manuel Viriato Correia Baima do Lago Filho era o nome do herdeiro. Pirapemas, no Maranhão, aquelas pacata aldeia, à margem do Itapecuru, o chão de barro e areia, ventre onde foi gerado e nascia Viriato Correia. Uma homenagem a esse grande, ilustre pirapemense. O costume daquela gente, matuta e criativa, a mão de obra primitiva com a pesca artesanal e a criação nativa. Ali criava-se de tudo, as soltas pelos terreiros, galinhas, patos e perus, bodes, porcos e carneiros e outros animais caseiros. Os gatos e cachorros em todas as casas rosnavam, galinhas da Angola e pombos batiam as asas e voavam, e com as aves silvestres nas áreas se juntavam. Todos tinham suas roças, no tempo certo plantavam. As lavouras eram boas, pois as chuvas não faltavam. Cada ano as farturas, as colheitas superavam. Os meios de transporte que na época existiam eram o burro e o cavalo, que a tudo resistia, e o antigo carro de boi, as jornadas garantia. O lindo rio Itapecuru, ele chamava a atenção. Com a passagem da gaiola, era grande a movimentação deste vapor movido a lenha que fazia a navegação. O som do apito do gaiola arrancava gritos de alegrias ao encorar naquele porto improvisado, a quem diria, para embarque e desembarque de passageiros e mercadorias. Também tinha o Igarité, uma canoa com bastidores, coberta com uma casa, navegava com rumores, de remo dentro d'água, puxado por remadores. Muitos dos ribeirinhos possuíam uma canoa, outros faziam uma balsa, mas não ficava à toa, para atravessar o rio ou pescar com outra pessoa. Assim era Pirapemas, uma distante povoação, nem farmácias, nem correios, nem igreja para oração. Somente uma escola tinha como civilização. Nessa escola estudou um garoto pequenino, tranquinas e estouvados, igual a todo menino. Chorava para não tomar óleo ricino e quinino. Na escola ele conheceu as letras e lhe digo, para aprender o alfabeto, ele ficou até de castigo. Com o professor João Ricardo, não tinha aluno amigo. Professor Peral Rocha, como diz no popular, hein? Vamos lá. Após ser alfabetizado, não tinha como evitar ir embora do povoado. O jeito era lamentar. O povo deixar a terra natal e morar na Vila Coroatá. A um primo do seu pai foi entregue as propriedades. Chamava-se Olavo Correia,
um homem cheio de maldades. Dizem que o conheceu, dele não ter saudades. Na antiga aldeia velha, ele tinha uma fazenda, com escravos e senzalas, vivia sempre em contenda. Maltratava seus escravos com uma força tremenda. Existia um bacurizeiro na fazenda de Olavo, com uma argola cravada, onde dependurava o escravo, para castigar com chibatadas quando ele estava bravo. Dizem que ele era solteiro, mesquinho e muito cruel. Não queria ser um réu, festejava São Bartolomeu para ganhar o reino do céu. Assim Olavo Correia cumpriu o seu legado, com o professor do lugar por tempo ignorado. Se foi embora e onde morreu não se sabe o resultado. Sabe-se que Pirapemas é uma povoação reconhecida. Com a chegada da linha férrea, a vila foi prometida. A presença dos operários tornou-se ela desenvolvida. A maior obra do século, de São Luís a Teresina, com a chegada dos caçacos, uma ideia predomina: trocar o nome Aldeia Velha, uma mudança repentina. Por causa de um detalhe, a decisão foi tomada. O local era muito plano, onde passava a estrada. O povoado da Aldeia Velha agora era esplanada. Alguns desses operários, trazidos pelo destino, eram eles João Marques e Francisco Jesuíno, João Falcão e Chico Bandeira, e o senhor de Clementino. José Costa, um português, o responsável pelos pedreiros, acompanhava as construções das pontes e os luveiros. A nossa justa homenagem a estes bravos guerreiros. Clementino Faustino de Souza, esse de onde estiver, sabe que é o pai de Dona Laura Xavier. Boa filha, esposa e mãe, um exemplo de mulher. Saudosa Laura, uma homenagem. A família vai acompanhar, é isso aí. Dona Laura Xavier. Em 1920 ficou pronta a estação. O trem de passageiros fez a maior revolução. Para a Vila Pirapemas era grande a evolução. Também o trem cargueiro, transportando o progresso, material de construção, a ferrovia era o sucesso. Mercadoria e petróleo carregava com sucesso. Na parede da estação, logo após ser terminada, o nome de Pirapemas foi escrito na fachada. Uma escolha definitiva com a ferrovia inaugurada, que hoje ainda é patrimônio, será sempre, com certeza. Outras famílias surgiram como novas referências. A senhora Mundica Soares teve grande influência no crescimento e na cultura da vila em evidência. A conhecida Mundica Soares, Mundica Borges era chamada, com toda a sua afilharada, por causa de seus feitos na história, ela é lembrada, sempre será lembrada. Mãe de vários filhos, Luiz Soares e Filomena, Alda Soares e Benedita, e Antônia Soares, que fez uma promessa para a novena. Por isso, Mundica Borges mandou fazer uma igreja, a imagem de Nossa Senhora da Conceição ela festeja. Pagando o voto da filha, ela disse, louvado seja. Até aquele momento, as missas e os batizados, do outro lado do rio, é quem eram celebrados. E também os casamentos ali realizados. Na casa de Luiz Soares, casa de cerimônia que acontecia, Padre Dourado Velho anunciava a profecia. Ele morava em Rosário, mas da vila não esquecia. Com a construção da igreja, veio então outro vigário, Padre Ramos de Coroatá, é o novo missionário, a assumir as desobrigas com a devoção do rosário. Benedita, uma das filhas, foi dada em casamento a Antônio Teixeira Ribeiro, com grande contentamento. Procedente de Caxias, fez parte do desenvolvimento.
Muita gente fazendo parte, graças a Deus, né? Com certeza. Depois de ficar viúvo, ela casou-se novamente com Dona Sinhá Ribeiro. Viveram em paz felizmente, morando na beira do rio e trabalhando diariamente. Alto Fogoso chamava-se, onde eram residentes. Para a estrada de ferro, vendia estacas e dormentes. O conhecido senhor Ribeiro tinha bons antecedentes. No ano de 1929 passado, o senhor Ribeiro deixou de morar no povoado. Para a Vila Pirapemas, ele mudou-se apressado. Pois a Vila Pirapemas crescia bem estruturada, o povo da Beira-Rio vinha fazer nova morada, na Avenida Beira-Linha, como foi denominada. Antônio Teixeira Ribeiro, logo após sua mudança, graças aos seus esforços, muita fé e esperança, a primeira igreja de Pirapemas é construída com segurança. Nossa Senhora da Conceição, então a padroeira, a imagem foi entronizada para sempre medianeira, pois já era o costume, uma tradição verdadeira. Aí foram dois padres, as visitas alternando, Padre Arthur e Padre Estrela, atendendo às desobrigas e a todos doutrinando. O senhor Ribeiro também trouxe a primeira professora, Ana Justina Vieira, uma grande educadora. Vinda de São Luís, ela foi ótima instrutora. O local era a escola. Hoje o Gordo Furtado mora na sua residência. O lugar foi modificado, onde a escola mista estadual funcionou no antepassado. Ok, homenagem aí também ao saudoso nosso amigo seu Furtado. Mas convém ressaltar que mesmo a vila crescendo, o senhor Luiz Soares acabou permanecendo do outro lado do rio com a família vivendo. Primeiro, Luiz Soares casou com a Maria da Vina e quando ficou viúvo, a sua vinda desatina. Só um novo matrimônio o seu futuro ilumina. Então casou-se com a jovem Margarida. Para quem não sabe, o vulgo é Dona Guida. Deste casal, 2 filhos nasceram dele com vida. Olha, continuando, José Luiz e Babá, os filhos da estimação deste ilustre casal que a história faz menção, criados com disciplina, todo amor e dedicação. Anos depois, a família na vila veio morar, às margens da ferrovia, para a vida melhorar. Luiz Soares vinha e voltava, para os negócios prosperar. Nesse tempo, Pirapemas já tinha músicos e ferreiros, escolas e até correio, farmácias e sapateiros, dentistas e alfaiates, ouvires e os carpinteiros. Açougues e mercearias, esses tinham bastante, alambiques e curtumes e vendedores ambulantes, usinas e armazém e pequenos restaurantes. Já tinha, hein? Estavam chegando a hora, no tempo estava escrito que a Vila Pirapemas passaria a ser um distrito do município de Coroatá, a quem era restrito. Em 1908, não precisou de plebiscito. Dia 31 de dezembro foi dado o veredicto. O distrito Pirapemas é aprovado e manuscrito. Foi criado pela Lei 269, assim o distrito Pirapemas, cada problema resolve. Do município de Coroatá é o mais que se desenvolve. 4 anos se passaram, o distrito foi emancipado, o município Pirapemas de Coroatá foi desmembrado. Pela Lei 821, o decreto foi promulgado. No dia 11 de dezembro, uma data inesquecível, de 1952, pois todos em Pirapemas acreditavam que era possível. Pirapemas agora era um município independente. Temos a nossa cidade, dizia toda aquela gente. Somos todos cidadãos,
aclamava o povo contente. Em 1953, o município foi instalado, no dia 1º de janeiro, onde logo foi nomeado. Em seguida, o primeiro prefeito de Pirapemas foi empossado. Antônio Ferreira Damascena, um farmacêutico conceituado, nem ele mesmo sabia que nasceu predestinado a ser o primeiro gestor do município recém-criado. José Martins de Souza era o popular Cazuza, sucedeu ao Damascena, seu segundo prefeito de uma cidade confusa. Confusa porque o momento era de grande adversidade, pois na primeira eleição foi grande a rivalidade, mas o primeiro prefeito eleito trouxe então a normalidade. Wilson Soares Ribeiro foi quem ganhou o pleito. Ao entrar para a história, ficou muito satisfeito. Fez tudo o que foi possível e o município tinha direito. Raimundo Nonato Moraes da Rocha, o conhecido Senhor Candeira, foi quem ganhou a eleição na disputa eleitoreira. No segundo pleito municipal, ele chegou na dianteira. Em 1960, foi o ano que eu nasci, no povoado Matões, ali mesmo eu cresci. Tenho viva a lembrança, pois nunca me esqueci. Trata-se de Raimundinho da Voz, o autor do livro. Pelas mãos do padre Cícero, recebi o santo batismo, Ana Parga testemunhou, eu deixar o paganismo. Genésio Marques assistiu minha adesão ao cristianismo. Pirapemas assim passava por várias transformações, organizando o setor público e as suas instituições, como a paróquia da cidade, após muitas reivindicações. Em 3 de maio de 62, este foi o último prazo, a paróquia foi criada, já com bastante atraso. Assim, o primeiro vigário não chegou por acaso. O reverendo padre Cícero, que já vinha assumindo as missas em Pirapemas e a sua missão cumprindo. Como o primeiro vigário, ele foi muito bem-vindo. Naquele ano, Pirapemas sofreu um golpe ingrato com Antônio Bombozeiro na fundação do sindicato. Os lavradores não entenderam e teve um grande desacato. Os proprietários, apavorados, temendo sua insurreição, enviaram a São Luís uma pessoa com a missão trazer a força policial e comandar uma repressão. A polícia chegou de trem no dia 21 de maio de 1962, parecia até um ensaio, e na Rua do Marajá chegou rápido como um raio. Na sede do sindicato, os lavradores entrincheirados reagiram ao ataque de balas, pois também estavam armados. O resultado foi 7 mortos e muitos ensanguentados. Naquele conflito trágico, 6 lavradores e um tenente perderam as suas vidas de forma precocemente. Os que não morreram ficaram em situação deprimente. Os lavradores foram Leôncio, Valentim José de Ribamar, Eduardo e Sebastião. Também o tenente Soares morreu, eu posso afirmar. Então a Rua do Marajá teve a rotina alterada. Por causa desse episódio, passou a ser chamada de Avenida dos Mártires, justificando a cruzada. Hoje, essa avenida leva o nome do engenheiro Celso Castelo Branco, um ilustre cavalheiro, filho de uma professora que todos sabem um roteiro. E o Denora de Guzmão, assim era o nome dela, uma das primeiras educadoras que a história nos revela. Dizem que em Pirapemas houve pouca igual a ela. Não sei como Antônio Matos, o popular Tuna, governou Pirapemas por 10 meses e o mandato terminou. Mas o poder no município, esse prefeito alterou. Na terceira eleição municipal, o povo então repetiu, Wilson Soares Ribeiro, novo mandato adquiriu. Foi ele novamente e a prefeitura assumiu. É bom também não esquecer a mudança paroquial.
Em dezembro de 68, de forma providencial, a saída do padre Cícero com a sua missão eclesial. Com a saída do padre Cícero, padre Miguel foi o sucessor, ele assumiu a paróquia e em tudo se interessou. No seu trabalho pastoral, muita gente se ingressou. O então padre Miguel fundou até o laboratório, uma atitude social para dar um adjuntório, em benefício de todos, um gesto muito notório. Colaborou com a criação do ginásio Bandeira, até ser inaugurado, foram 17 anos de missão sacerdotal na paróquia de Pirapemas, em atividade sacramental, onde sempre Padre Miguel será o eterno imortal. Mas vamos continuar com a história da política que poderia fazer Pirapemas uma cidade turística. Quando isso não acontece, sempre cabe uma crítica. Ao final da década de 60, a política trouxe novidades, o eleitorado de Pirapemas elegeu Nilde Mendes Andrade, a primeira mulher a governar o município com legitimidade. Em 1972, a nova eleição elegeu José Soares Ribeiro, a prefeita Nilde Andrade, que bastante correspondeu. Em 1976, esse ano, eu ratifico, não lembra quem foi o eleito? Espera que eu explico. Walter Alves Andrade, vulgo Nego Lico. Leônidas Rodolfo Pessoa, quem não lembra do Leandão, para ser prefeito de Pirapemas, lutou igual o Gideão. Em 1982, ele conseguiu o galardão. Em 1988, surgiu uma opção mediadora, um candidato importado com uma proposta inovadora. Foi eleito em Pirapemas o prefeito Eliseu Moura. Eliseu Moura mudou-se para Pirapemas e apresentou-se. Eliseu Moura apresentou Hieron Maia, seu primo, em 1992. Foi um prefeito de arrimo, como o voto é soberano, eu não lhe subestimo. A família Moura continuou com a sua esposa Carmina, que sucedeu Hieron e assim Pirapemas destina. Em 1996, a segunda gestão feminina. Em 1999, um atentado à democracia e à liberdade de expressão. Em Pirapemas acontecia naquele sábado, 10 de julho, quase que eu esquecia. Às 16h30, naquela tarde, uma entrevista na Rádio Comunitária Catedral FM, apresentada pelo jornalista Cícero Alves e dois amigos, e Ivanildo, o radialista. Foi soco, foi pontapés, muito gritos e agarrões, teve tiro para todo lado, correria e empurrões. 2 feridos à bala foi o saldo das agressões. Felizmente ninguém morreu, mas em todos os jornais, de norte ao sul do país, as notícias foram cabais. Daí para frente, este caso foi uma guerra nos tribunais. Mas Carmina Carmen Moura foi reeleita e passiva. Em 2000, ela aprovou ser corajosa e objetiva. De novo, ela governou com uma postura positiva. Mas, em 2004, uma tragédia interrompeu o domínio da família Moura no auge do seu apogeu. E outra prefeita mulher, o povo então elegeu. Maria Selma Alves Pontes, Selma Alves muito simpática, conseguiu essa façanha na teoria, depois na prática. E Pirapemas teve então uma prefeita carismática. Só que em 2008, numa disputa acirrada, Eliseu Moura voltou com uma vitória apertada. Foram apenas 13 votos, a diferença apurada. Portanto, Eliseu Moura, eleito foi diplomado, é atual prefeito legitimamente empossado, que faça em Pirapemas um governo avultado. Pois a cidade precisa, o nosso povo merece, Pirapemas tem história que o tempo não esquece, preservando o patrimônio, todo mundo agradece. Pirapemas tem arquivos vivos na sua memória, descendentes da família Baima,
são partes da trajetória. Viriato Correia ainda tem parentes que contam a história. São eles o senhor Cândido, Helena e Dona Joana, a senhora Apolinária, tudo é gente bacana. Eu conheci Maria dos Santos e Naí Belo, vulgo Santana. Vou falar das emoções da época de nostalgia. Todo poeta é emotivo, nem sempre fisiologia. Essa prática sentimental também me contagia. Lembro a estação na ferrovia, o repique do sino dando partida. A magia do trem chegando era uma imagem colorida. O ronco da locomotiva apitando alta na despedida. Na calçada da estação, o ponto de contar prosas. Pirapemas ganhou fama de cidade das mangarrosas, lembrança que não apagam as saudades maravilhosas. Vou fazer uma referência, não quero ser egoísta. A dona Lisoca Correia, uma senhora benquista, que tantas vezes acolheu minha família à vista. Eu amo Pirapemas, minha terra, minha cidade. Eu amo e vivo distante, Deus sabe a realidade. Mas quando visito a ela, sinto alegria e felicidade. Desculpem quem não gostar, eu sei que muito faltou ser escrito neste livro. Obrigado a quem gostou. Raimundinho da Voz, aqui assina o autor. Você acaba de assistir mais um vídeo no meu canal, tá? Dessa vez uma homenagem aos pirapemenses, uma homenagem à cidade de Pirapemas, através desta pessoa, Raimundinho da Voz. Obrigado, gente, por mais um vídeo que você vai curtir, que você vai compartilhar. E não esqueça, dê o like, viu? Compartilhe, galera, porque hoje a homenagem foi à nossa cidade querida e boa terra, cidade de Pirapemas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.